Olá! O Vivendo e Aprendendo de hoje vai falar da minha experiência em voltar para o Brasil dos Estados Unidos. Semana passada eu voltei dos Estados Unidos e eu vou te contar tudo o que a gente precisa mostrar na hora da gente fazer o check-in, ok? Vamos lá. Então, quando nós voltamos dos Estados Unidos para o Brasil, eu não sei se isso funciona em outros países para o Brasil, mas eu vou me referir somente aos Estados Unidos, foi onde eu de fato vivenciei isso, tá? Eu vivenciei isso em duas companhias, tanto na Copa Airlines, que a minha mãe viajou de Copa e eu fui lá com ela, né, fazer o check-in dela, e depois na Latam, onde eu fui fazer o check-in com a minha família. Então eu vou te falar a experiência e de como foi cada uma delas, beleza? Então, no geral, a gente precisa mostrar 3 documentos em relação à Covid, tá? Além do passaporte, enfim, parará. Em relação à Covid, a gente precisa de 3 documentos. Tá? O teste, né, de Covid. O teste de Covid, ele pode ser tanto o PCR. O PCR você pode fazer em 3 dias, até 72 horas antes do seu voo, né? Ou o antígeno. O antígeno é até 24 horas antes do voo. Atenção para a hora, tá? A hora é muito importante para você embarcar. Se tiver meia hora, 1 hora, né, de diferença, eles não vão te deixar embarcar, tá? Vou te contar o que aconteceu com a minha mãe na Copa em relação ao horário, tá bom? Então não adianta sem hora. Bem, além do teste PCR ou antígeno, né, a gente precisa também mostrar as doses de vacina, ok? E além das doses de vacina, a gente também precisa mostrar um formulário da Anvisa que a gente preenche ali no local mesmo, né? Para quem não sabe, com antecedência, ali no local acaba preenchendo isso, demora bastante e forma uma fila gigantesca. Então, se você já puder ir fazer o check-in com o Anvisa já pronto, show! Mas detalhe, esse formulário da Anvisa, ele também tem que ser 24 horas antes, até 24 horas antes do seu embarque. Joia? Eu vou ver se eu consigo colocar o link da Anvisa, porque eu fiz o QR Code, né? Eu vou ver se eu consigo fazer o link, colocar o link aqui embaixo para vocês, tá bom? Porque aí quem quiser fazer já vai fazendo e é muito mais prático, né, para você não ter que fazer. É um pouco demorado, é um pouco chato. Esse formulário da Anvisa, gente, ele vai te perguntar coisas básicas, né? Se você teve contato com alguém de Covid, se você teve Covid, se você tá com vacinação completa, enfim, mas ele é bem minucioso, né? Então demora um pouquinho para você preencher ele. Além de que precisa do horário do voo, o número do seu assento do voo, enfim, né? Então eles precisam de muitos detalhezinhos que tomam bastante tempo e isso acaba formando uma fila muito grande. Então, se você puder já ir com esse formulário pronto para o aeroporto, vai ser um adianto e tanto, tá? Bem, em relação então o que você precisa para o embarque, são essas 3 situações: exame, vacina, comprovante de vacina e o formulário da Anvisa. Joia? Bem, o que aconteceu? Em Orlando, na segunda-feira, em Orlando, nós fizemos o teste de Covid, minha família e minha mãe, né? O teste gratuito, tá? Eu vou fazer um vídeo só sobre onde fazer testes de Covid em Orlando e em Miami, gratuito e pago, beleza? Tá? Então a gente foi fazer o teste, fizemos o teste, isso na segunda-feira. Terça-feira viajamos para Miami, Orlando, Miami, e na quarta-feira nós viajaríamos de volta para o Brasil. Tudo deu negativo na segunda-feira, né? Só que quando chegou na quarta-feira, nós fomos revisar os documentos para nossa viagem e nos demos conta que nós não tínhamos feito o PCR e sim o antígeno.
Logo, o antígeno é para 24 horas antes do voo. Tivemos que fazer outro teste de Covid na quarta-feira, porque na quarta-feira mesmo nós iríamos embarcar. Então, o que nós fizemos? Fizemos um PCR em Miami, né? Só que o PCR demoraria até 24 horas para nos dar a resposta, né? O resultado. Uma vez que minha mãe viajava 4 horas da tarde e nós 7 horas da noite, nós esperamos um pouquinho e resolvemos fazer um antígeno da minha mãe logo, porque ela ia embarcar primeiro, né? Não achamos o antígeno gratuito em Miami, somente o PCR, e nós tivemos que pagar $135 para fazer o antígeno da minha mãe. Não é barato, tá? Fizemos o antígeno ele sai até em meia hora, entre meia hora e 1 hora, né? Saiu nesse intervalo, uns 40 minutos depois saiu, só que ela testou positivo, né? E nós tivemos que correr atrás de tudo, né? Fomos até a Copa, né, com o exame dela. Foi super tranquilo em relação ao exame dela, a passagem dela, né? Eles deixaram em aberto sem nenhum tipo de custo, e quando a gente fizesse o teste novamente tivesse negativo, nós poderíamos remarcar sem nenhum custo adicional. Em seguida, a gente foi na Latam dizer que eu não iria embarcar, né? Somente o meu marido. E eu não sei se é uma regra, tá, gente? Isso eu não sei. Mas eu acredito que não seja uma regra, uma vez que não era eu que estava positivada, eu estava negativada, né? E eles remarcaram tanto a minha passagem quanto dos meus filhos sem nenhum custo adicional. Não sei se é uma regra eles fazerem isso, uma vez que eu expus o problema, mostrei o atestado da minha mãe, dizendo que eu tinha que acompanhar ela, né? Eu não poderia deixar ela sozinha nos Estados Unidos, né? Mas eles deixaram sem nenhum tipo de custo adicional. E eu sou super grata à Latam em relação a isso, tá? E aí, gente, tivemos que correr atrás de tudo, enfim, tá? Bem, fizemos a quarentena em Miami. Mamãe, graças a Deus, apenas uma gripe, né? Ela é toda vacinada, né? Apenas uma gripe, nada demais, graças a Deus. Eu vou fazer um vídeo também falando só e somente em relação a planos de saúde que é necessário nos Estados Unidos, e eu vou dizer o que aconteceu com o plano de saúde que ela fez. Vou contar um pouquinho da nossa experiência, tá bom? Um outro vídeo. Bem, então, depois de uma semana, nós fomos fazer novamente o teste. Bem, o que aconteceu? Nós ficamos fazendo testes na minha mãe umas 3 vezes, né? Porque o quanto antes ela ficasse negativa, nós já viríamos para o Brasil. Afinal de contas, ficar nos Estados Unidos é um custo grande, ainda mais com o dólar tão alto, né? Então fizemos umas 3 vezes, 3 dias consecutivos exames na minha mãe. Então deu positivo ainda, até que no 3º dia eu falei assim, vamos fazer um antígeno, né? E aí nós fizemos o antígeno, pagamos novamente $135, fizemos o antígeno e deu negativo. Ok, fomos para o aeroporto com esse antígeno. Fomos lá na Copa mediante todos os documentos que necessitam, né? A vacina, comprovante de vacina, o formulário da Anvisa e o antígeno de 24 horas, né, de antecedência. E para nossa surpresa, o exame, que foi $135, não tinha o horário. Acreditem, pasmem, não tinha o horário, tá? Foi o Fast Lab que nós fizemos, né? Esse Fast Lab fica no Dolphin Mall. Não façam para viajar, porque não consta horário. Também não nos atentamos a esse detalhe,
né? Tentamos mostrar a hora de recebimento do e-mail, né? Não adianta a hora do recebimento do e-mail da empresa, né? Do laboratório, não adiantou. Ou seja, tivemos que fazer novamente um outro antígeno já no aeroporto. Ainda bem que nós chegamos com uma antecedência muito grande, então nós fizemos um outro antígeno no aeroporto. Não é gratuito, como algumas pessoas já falaram, eu já ouvi dizer aqui que era gratuito. Não é gratuito, é a metade do preço, é $75, se eu não me engano, ou $78, mas ainda assim você paga e sai em meia hora. Então tivemos que fazer novamente o antígeno da minha mãe, né? E deu, graças a Deus, negativo, e ela pôde embarcar, tá? Então, um detalhe muito importante, gente, é para essa hora, tá? Essa hora realmente é muito importante, ela precisa constar no documento do exame, do resultado do exame, tá? O PCR todo veio com hora, tudo direitinho, mas os 2 testes que nós fizemos na Fast Lab não veio com a hora. O primeiro teste que nós fizemos quando ela deu positivo, né, não estava com a hora, né? Nós vimos depois isso, né? E quando ela fez novamente o antígeno depois da quarentena, quando deu negativo, também não tinha a hora. Então, o que acontece, gente? Esse negativo, nós rasgamos literalmente dinheiro. É uma falta de respeito até, uma vez que sabe que todo mundo não, uma grande parte das pessoas que vão lá nesse laboratório fazer é para viagem e ali não tem a hora, tá? Então não façam nessa Fast Lab, tá, gente? E se fizerem, vocês reclamem, enfim, mas a minha sugestão é não fazer. 1, porque não tem a hora, né? E 2, porque é o dobro que é no aeroporto. Então eu espero ter ajudado vocês de alguma forma, né? Esclarecido vocês de alguma forma de como é viajar para o Brasil, retornando dos Estados Unidos para o Brasil. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilha, né? E caso vocês tenham alguma dúvida, coloca aqui no comentário que assim que possível eu vou te responder. Até o próximo!